O episódio começa nos mostrando o mundo dos Shinigamis. Se você não sabe, no Japão, Shinigamis são considerados deuses da morte, e em algumas culturas, como na Índia, são comparados a Yamaraja. Entre esses seres, há um Shinigami chamado Ryuk, que observa tudo ao seu redor, entediado. Enquanto isso, os outros Shinigamis estão apenas descansando ou jogando de maneiras diferentes, sem qualquer preocupação. Em contraste, vemos uma cena no mundo humano, onde conhecemos Light Yagami, um estudante do ensino médio. Ele está na aula de inglês, rodeado por colegas que ou conversam entre si ou simplesmente ignoram o que está sendo ensinado. No entanto, Light é diferente. Quando o professor pede para que ele traduza uma frase do japonês para o inglês, ele faz isso sem qualquer dificuldade, demonstrando sua inteligência acima da média. Ao voltar para casa, Light assiste ao noticiário e vê inúmeras reportagens sobre crimes violentos. O mundo parece estar cada vez mais caótico, e essa percepção é compartilhada tanto por ele quanto por Ryuk. Ambos vivem em mundos diferentes, mas sentem que suas realidades estão corrompidas e sem propósito. No dia seguinte, durante a aula, Light não presta atenção porque já domina o conteúdo. Ele olha distraído pela janela e vê algo incomum: um caderno preto caindo do céu e aterrissando no pátio da escola. Quando a aula termina, ele vai até o local e encontra o caderno ainda no chão. Curioso, ele o pega e lê a capa, Death Note. Ao abrir a primeira página, encontra uma regra intrigante: a pessoa cujo nome for escrito neste caderno morrerá. Light fecha o caderno imediatamente. A ideia de um objeto assim parecer real é absurda. Ele pensa, isso só pode ser uma brincadeira. Todos nós já recebemos aquelas mensagens dizendo: se você repassar isso para 12 pessoas, algo bom acontecerá. Caso contrário, algo ruim pode acontecer com você. Parece só mais uma dessas pegadinhas, certo? Ainda assim, Light sente curiosidade e quer saber mais. Ele pega o Death Note ao voltar para casa e, ao chegar, começa a ler suas regras. O caderno afirma que, se o nome de uma pessoa for escrito nele, essa pessoa morrerá de ataque cardíaco em 40 segundos. Além disso, para que o efeito funcione, é necessário visualizar o rosto da pessoa ao escrever o nome, garantindo que pessoas com o mesmo nome não sejam afetadas por engano. Há também uma segunda regra: se o usuário quiser que a morte ocorra de outra maneira, como um acidente ou doença, ele deve especificar os detalhes dentro de um limite de 6 minutos e 40 segundos. Após ler tudo isso, Light se isola em seu quarto, refletindo. Isso é muito detalhado para ser só uma brincadeira. Ele sente a tentação de testar o caderno, mas hesita. Se eu escrever o nome de alguém e essa pessoa morrer, isso me tornaria um assassino. Então, de repente, uma notícia na televisão chama sua atenção. Um criminoso está mantendo professores e crianças como reféns. A reportagem informa que ele é o mesmo criminoso que assaltou um supermercado no dia anterior. Seu rosto e nome aparecem na tela. Light encara a tela por um instante e, impulsivamente, escreve o nome do criminoso no Death Note. Ele espera os 40 segundos, mas nada acontece. Desapontado, ele desliga a TV. No entanto, pouco depois, a transmissão retorna e mostra que os reféns foram libertados ilesos. Nenhuma autoridade invadiu o local, e os reféns relatam que, de repente, o criminoso simplesmente caiu no chão, sem vida. Light fica chocado. Ele entende que o homem teve um ataque cardíaco exatamente como o Death Note dizia. Nesse momento, um pensamento começa a se formar em sua mente. Isso deve ser um presente. Se o Death Note realmente funciona, Light precisa testá-lo mais uma vez. Na escola, ele observa um garoto chamado Shudo, conhecido por intimidar os colegas e extorquir dinheiro dos mais fracos. Light pensa, se alguém assim desaparecesse do mundo, ninguém sentiria falta. Mas então ele hesita. Ele sabe que deve evitar usar o caderno contra pessoas que conhece. Mais tarde, ao voltar para casa, ele testemunha uma gangue de motociclistas assediando uma garota na rua. Eles cercam a jovem, rindo e zombando dela. Light entra discretamente em uma loja próxima e ouve um dos membros chamando o líder pelo nome, Takuo Shibuimaru. Decidido, ele abre o Death Note e começa a escrever. Ele se certifica de visualizar claramente o rosto do criminoso no reflexo de um espelho, garantindo que o caderno funcione corretamente. Em seguida, detalha a morte de Takuo, um acidente de trânsito. Pouco depois, a garota tenta se afastar do grupo, mas Takuo a segue de moto. No entanto, de repente, um caminhão surge em alta velocidade e o atinge em cheio. O impacto é brutal. Light observa a cena e sente um arrepio percorrer seu corpo. Não há mais dúvidas. O Death Note é real e funciona. Ele já tirou 2 vidas e agora percebe que tem o poder de decidir quem vive e quem morre. A adrenalina do momento logo dá lugar a um peso esmagador. O que foi que eu fiz? Enquanto isso, no mundo dos Shinigamis,
Ryuki conversa com outros de sua espécie. Ele revela que deixou cair seu Death Note no mundo humano. Os outros Shinigamis riem, dizendo que ele sempre se mete em confusão. Um deles pergunta se Ryuki ainda tem outra nota da morte. Ele confirma. Então, um portal que conecta o mundo humano ao mundo dos Shinigami se abre. Ryuki está pronto para ver o que aconteceu com o caderno que ele deixou cair e quem foi que o encontrou. Ryuki atravessa o portal e entra no mundo humano. Enquanto isso, Light retorna da escola para casa. Sua mãe o recebe com um sorriso e entrega os resultados do Exame Nacional de Prática. Como esperado, ele ficou em primeiro lugar. Orgulhosa, ela diz que se quiser um presente para comemorar, é só pedir. Light apenas sorri, mas recusa qualquer presente. Ele entra em seu quarto, fecha a porta e abre o Death Note. As páginas estão repletas de nomes. Ele escreveu tantos que mal consegue acreditar. Enquanto observa tudo aquilo, um sorriso surge em seu rosto. Mas, de repente, uma presença sombria toma conta do ambiente. Ryuki aparece diante dele. Light se assusta e cai da cadeira. Seus olhos se arregalam ao ver a criatura de aparência bizarra. Ryuki, com um sorriso sádico, diz: "Pelo jeito que você está rindo, já percebeu que esse não é um caderno comum, certo?" Então ele continua: "Eu sou o Shinigami que deixou cair esse Death Note no mundo humano." Mas, para sua surpresa, Light não parece surpreso. Ele se recompõe, encara Ryuki nos olhos e responde calmamente: "Ryuki, eu já estava esperando por você." Light explica que desde o início sabia que aquele caderno não era algo normal. E mais, quer saber se, ao usá-lo, enfrentará alguma consequência fatal. Ryuki folheia o caderno e percebe a quantidade absurda de nomes escritos em apenas 5 dias. Isso o impressiona. Normalmente, humanos hesitam em usar o Death Note, mas Light não sentiu medo algum. "Você não veio me punir?" pergunta Light. Ryuki solta uma risada sinistra. "Punir? Do que você está falando?" Uma vez que o Death Note cai no mundo humano, ele passa a pertencer a quem o encontrar. Esse caderno agora é seu. Você pode usá-lo como quiser, ou simplesmente passá-lo para outra pessoa. Mas, se fizer isso, todas as suas memórias sobre ele serão apagadas. Ryuki então pergunta: "Você matou todos com ataque cardíaco, mas por que fez aquele criminoso morrer em um acidente?" Light sorri de canto e responde com frieza: "Se todos os criminosos morrerem da mesma forma, as pessoas logo perceberão que há alguém por trás disso. Eu estou assumindo a responsabilidade de acabar com toda a maldade do mundo." Ryuki observa Light com curiosidade. Esse humano não apenas aceitou o Death Note, mas já traçou um plano ambicioso. Light continua com sua explicação: "Quando as pessoas perceberem que sempre há alguém observando e punindo aqueles que cometem crimes, elas pensarão 2 vezes antes de agir errado. E com o tempo, o mundo se tornará um lugar melhor. Todos viverão uma vida justa e sem medo." Ryuki observa Light com um sorriso enigmático e diz: "Se seguir esse caminho, Light, no fim das contas você será o único a sofrer." Mas Light não hesita. Ele encara Ryuki e responde com convicção: "Isso não vai acontecer. Eu estudo na melhor escola do Japão. Sou o melhor entre todos. E agora, serei o deus do novo mundo." Ryuki solta uma gargalhada sombria. Ele percebe que encontrou um humano diferente, alguém cuja ambição vai muito além do que qualquer um poderia imaginar. Isso vai ser divertido. E assim termina o primeiro episódio de Death Note. Light Yagami acaba de iniciar sua jornada para se tornar o deus do novo mundo. Mas será que as coisas vão sair como ele planeja? Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal.